Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados. Deputado Luiz Martins, deputado Julianelli, que me precederam. Hoje, estamos abrindo mais um ano legislativo. Ano que promete ser profundamente conturbado. O ano de 2015 se caracterizou pelo Poder Legislativo ter ido ao limite do seu desgaste possível para aprovar aqui aproximadamente 25 projetos de lei que pudesse, no seu total, permitir que o governo, isto é, o Poder Executivo, se competente o for, coloque mais de 15 bilhões de reais nos cofres públicos. Não é colocar 15 bilhões de reais, colocar mais 15 bilhões de reais nos cofres públicos. O ano de 2015, de uma arrecadação prevista de 75 bilhões de reais, se arrecadou 61 bilhões e meio. Logo, se tem aí um déficit de 13 bilhões e meio. Mas se somarmos a lei que nós autorizamos ao governo a pegar 6,6 bilhões de reais dos depósitos judiciários, o rombo das contas em 2015 foi de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. E eu pergunto, de quem foi a responsabilidade? Claro que foi quem geriu o Tesouro do Estado. E quem gere o Tesouro do Estado? É o Poder Executivo, que fracassou nas suas estratégias. Por quê? Gabava-se que tinha conseguido uma excelente classificação nas agências que padronizam o poder de endividamento dos estados. Tinha criado um espaço fiscal imenso e desandou a tomar empréstimo. Era um pedido atrás do outro, a tal ponto que no dia de hoje a sua capacidade de endividamento acabou. Pegou o Rio Previdência, para que o Rio Previdência tomasse recursos, lançasse debêntures, com o preço do barril a $100, para pagar depois, contando com este engodo que criou o presidente Lula, de que o pré-sal era a redenção do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Tomou empréstimo, adiantamento a $100 o barril, cerca de 1 bilhão por ano, e está pagando agora com barril a 32. Priorizou a indústria petrolífera e a indústria automobilística na sua plataforma de desenvolvimento, junto com o governo Dilma. A indústria automobilística entrou no buraco, suas quedas são superiores a 25 pontos percentuais, e a Petrobras foi destruída pela má gestão e pela corrupção associada ao preço do barril no movimento mundial liderado pela Arábia Saudita. Benefícios fiscais a rodo. Ora, então o Estado chegou agora, no ponto que chegou, função do Executivo. E o Parlamento Fluminense, compreendendo essa situação,
trabalhou o ano 2015, independente de ser governo ou oposição, em nome dos 17 milhões de fluminenses, para melhorar essa arrecadação. O governador Pezão iniciou hoje aqui o seu segundo ano de governo da sua reeleição. Não é um neófito que chegou hoje. Então, este ano 2016, não cabia, na abertura dos trabalhos, ele vir à casa e apresentar o projeto que apresentou, sem antes ter consensuado com o chefe de poderes, com o chefe dos poderes. Até porque, quando a gente fala em tesouro do Estado, não é o tesouro do Executivo, é do Estado. O Estado envolve todos os poderes. E esse tesouro é para ser investido em políticas públicas a favor da população, respeitando a Constituição e o Estado democrático de direito. Ora, não é apenas um projeto que aumenta a contribuição previdenciária e a contribuição patronal. É muito mais do que isso, deputado Tio Carlos, porque quando você aumenta a contribuição patronal é contabilizada na despesa de pessoal de cada poder. E se contabilizada nos percentuais que eles querem, passando de 22% para 28%, e hoje, em 2016, seria 20%, por lei que veio para essa casa e foi aprovada em 2013, de autoria do chefe do Executivo, simplesmente engessa os poderes na possibilidade de dar aumento aos seus funcionários. Essa que é a questão. Muito mais do que um mero jogo de caixa de distribuição entre os poderes. Judiciário só pode gastar, pela lei de responsabilidade fiscal, 6% da receita corrente líquida. O Ministério Público, 2%. E o Legislativo e o Tribunal de Contas juntos, 3%. 1,6% o Legislativo e 1,4% o Tribunal de Contas. Então, na verdade, é o desejo de engessar o salário dos servidores dessas instituições. Mas nesse projeto de lei tem outra questão mais grave ainda. Eu abri aqui, vou encerrar, senhor presidente, dizendo que o buraco entre a arrecadação e previsão de 2015 foi 20 bi. O governador aqui, no lugar que estou, disse hoje que a previsão para 2016 é a mesma, um buraco de 20 milhões. Ora, e ele quer, através de um projeto de lei, fala em aumento, mas não é aumento não, que o funcionário público só tenha reajuste quando houver um crescimento real da receita. O que é crescimento real da receita? É a receita crescer acima da inflação, que está lá no céu. Ano passado foi quase 11%. Então, sabe quando é que o salário do servidor vai ser reajustado? Passou uma década e não o será. Então, o projeto de lei que chegou nessa casa é um massacre ao servidor público. E é isso a contribuição que ele quer dar à LERJ? Essa é a lei de responsabilidade fiscal? Ou é a lei de exterminar o poder aquisitivo do servidor público? E concluindo, senhor presidente, parece que o governador escolheu a dedo, quando mandou essa casa no final do ano passado, as fundações que, sob hipótese alguma, ele poderia acabar. Ele escolheu a dedo justamente aquelas que prestam serviço e efetivamente estão há décadas trabalhando a favor das políticas públicas do Estado. E esqueceu das secretarias
absolutamente inócuas que existem somente para cumprir acordos políticos eleitorais, sendo que duas delas, o senhor conhece bem, saíram da própria Secretaria de Assistência Social para atender esses acordos. Ora, então que moral tem um governo de mandar a extinção de 6 fundações se não acaba com essas secretarias inócuas? Ah, porque temos acordo político com os partidos até abril de 2015. Então, aguardem abril de 2015, estude uma reforma administrativa completa, que prove a economicidade, demonstre e mande para essa casa. E não esses projetos que estão feitos sem nenhum aprofundamento, sem nenhuma concordância e chegam no atropelo nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.